Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. E vou ler os primeiros 20 versículos. Gênesis 3, de 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 3, de 1 a 20. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo, de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como deuses, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me desse por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi isso que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, e porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Até aqui. Irmãos, como é fácil a gente observar os problemas dentro dos lares? Primeiro porque todos os lares, uma hora ou outra, ele tem problemas. E geralmente, via de regra, as declarações, quer sejam de maridos, quer sejam de esposas, quer sejam de pais, quer sejam de filhos, é a mesma. Ele ou eles não me entendem. Não sabem o que eu passo, não entendem o que eu falo, não sabem o que eu estou falando. Via de regra, a base da reclamação, quer seja de maridos ou esposas, ou de filhos em relação aos seus pais, ou dos pais em relação aos seus filhos, é que eles não são entendidos, não são compreendidos. E as atribuições, as razões disso, às vezes, são as mais variadas. Os maridos não acham que as esposas não entendem o fato de eles precisarem ficar fora o dia todo, e não entendem quando eles chegam em casa cansados e não querem participar da vida do lar. Por vezes, esposas não entendem porque os seus maridos não querem participar do lar.
não ligam para a educação dos filhos, não querem assumir, no caso de famílias crentes, não querem assumir o comando espiritual, e as esposas reclamam: você não faz devocional com os nossos filhos, você não faz devocional com a família, você não ora conosco. Muitas vezes os filhos reclamam em relação aos pais: vocês não são mais da mesma geração, vocês não entendem porque eu sou jovem e as coisas dos jovens só são inteligíveis aos jovens. Ou o contrário: filho, você não sabe o que você está falando, eu já passei por isso, você ainda não passou, eu sei do que eu estou falando e você ainda não sabe. O problema é que os seres humanos não conseguem falar a mesma linguagem, não sabem se fazer entender e ser entendidos, entender e ser entendidos, melhor dizendo. O grande problema que o pecado trouxe foi da comunicação. E era uma das coisas fundamentais que Deus esperava do ser humano. Irmãos, quando a gente olha aqui da criação do ser humano, era implícita a ideia, ou explícita a ideia, de que ele deveria se relacionar comunicando-se. Nós vemos quando Deus cria Adão, ele apresenta a Adão as leis do Éden. Adão, você pode comer de tudo, mas você não pode comer da árvore, daquela árvore, só daquela. Hoje na classe de catecúmenos eu até comentava sobre isso, né? Às vezes a impressão que a gente tem é que o jardim do Éden era do tamanho da igreja aqui, um jardinzinho no fundo da casa de alguém, e tinha ali um punhado de árvore, meia dúzia de árvore, e uma delas, a mais bonita de todas, não podia ser tocada, ou não podia comer daquele fruto. Mas quando a gente olha ali a descrição dos rios que abrangiam a terra, o jardim do Éden, nós vemos que a região era bastante vasta. Alguns acham que chegava a medir ali todo o chamado fértil crescente, uma região em forma de meia-lua que pegava boa parte do Oriente Médio. E se isso é verdade, então, o que parece ser, por causa dos rios que ali são descritos, o Jardim do Éden tinha um tamanho de alguns pequenos países da Europa. Você tem uma ideia, era muito grande, não era ali meia dúzia, um punhado de árvore, devia ser muito vasto o cardápio de Adão e Eva, para que uma árvore ser proibida, o consumo dela, aquilo era uma em milhares, se não em milhões de árvores que ali estavam no jardim. Pois bem, irmãos, Deus não disse isso a Eva, Deus só deu essa ordem a Adão. E nós vemos mais para frente que Eva sabe da ordem. Ela dá até uma caprichada, né? A gente não sabe se é ela ou se foi Adão que exagerou na ordem. A ordem era: não coma do fruto. E aí a gente ouve nas palavras de Eva: nem nele a gente pode tocar. É óbvio, né, que você não deveria fazer isso, mas a ordem não era exatamente essa. Mas houve uma comunicação entre eles. Quando eles pecam, nós vemos também que Deus, ele anda pelo jardim, na brisa da tarde, quer dizer, na viração do dia, em tardezinha, Deus tinha o hábito de visitar Adão e Eva para conversar com eles. Deus se fazia em figura humana, é o que dá a entender o texto, porque eles ouvem as pegadas de Deus. Deus se fazia ver em figura humana, como aconteceu várias vezes no Antigo Testamento, e Deus ali conversava pessoalmente com eles. E aí, Adão, como estão as coisas? Está gostando do jardim? O que você acha da mulher que eu fiz para você? E aí, Eva, está gostando desse relacionamento? Como estão as coisas? Deus sempre desejou ser íntimo das criaturas que fez. Deus sempre quis conversar com o ser humano. Era esse o intuito desde o começo. Mas eis que vem o pecado, e o pecado acaba com isso. Mas vamos por partes. O que é comunicação? Deus quer que o conheçamos. Comunicação é conhecimento. Mas o problema é que a gente tem uma dificuldade em traduzir o que é conhecimento. A gente pode conhecer abstratamente, a gente pode conhecer teoricamente, a gente pode conhecer impessoalmente, mas nenhum desses tipos de conhecimentos que são comuns aqui na academia ou na vida humana de maneira geral, nenhum deles traduzem o que a Bíblia traduz por conhecimento.
Deus chama conhecimento de intimidade. E é esse tipo de coisa que pode aproximar pessoas, que pode aproximar você de Deus, que pode aproximar você do seu cônjuge, que pode aproximar você, adolescente, do seu pai, da sua mãe. E você, pais, dos seus filhos pequenos, crianças inclusive. Quando você tem um certo tipo de conhecimento do outro, que se chama intimidade. E essa intimidade é tão procurada, é tão estabelecida na Bíblia, que até a relação sexual é chamada de conhecimento. Não é isso? A Bíblia fala sobre, por exemplo, Adão e Eva, que Adão conheceu sua mulher e ela deu à luz a 2 filhos. Ou a relação a José e Maria, José não conheceu Maria até que ela desse à luz a Jesus. O verbo conhecimento é trazido por intimidade, traduzido por intimidade. Espiritualmente, o verbo conhecimento também é traduzido por intimidade, não só fisicamente. Jesus disse a certo tipo de pessoas que falavam dele o tempo todo: nunca vos conheci. Ou o contrário, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas percebem, sabem discernir a minha voz. Conhecimento é o primeiro passo para a comunicação, e esse conhecimento significa intimidade. É uma coisa interessante isso, não é? Sabe, se o conhecimento significa amor em última análise, porque nunca vos conheci, significa nunca vos amei. E quando Jesus fala, eu conheço as minhas ovelhas, ele diz, eu amo as minhas ovelhas. Então o contrário também é verdadeiro. Quando você diz, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto do fulano, ou ao contrário, vamos falar aqui de relacionamentos conjugais, quando um homem chega e diz assim, eu não amo mais a minha esposa, ou quando uma mulher diz, eu não amo mais o meu marido, sabe o que isso significa então? O sinônimo disso seria dizer, eu não o conheço o suficiente. Eu não a conheço o suficiente. Porque a Bíblia, ela traz o conhecer como sinônimo de amar. Quer amar alguém? Procure conhecer essa pessoa. E não é o conhecimento teórico ou abstrato, é um conhecimento de intimidade, profundo. Que é a melhor tradução de como isso acontece? Nós lemos aqui em Gênesis 3,15, como é que Deus iria redimir a criação que agora havia optado pelo pecado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Deus à serpente, entre a sua descendência, entre a tua descendência e o seu descendente, ele pisará a tua cabeça. Deus disse que a maneira como o pecado ia ser resolvido ia ser quando a mulher tivesse um descendente que viria esmagar a cabeça da serpente. Deixa eu ligar as coisas aqui agora. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que o amor de Deus pela humanidade foi de tal maneira que ele se fez um de nós. Você quer uma maneira mais clara de você conhecer alguém com intimidade do que se fazer um com aquela pessoa? Do que assumir a natureza daquela pessoa? Do que se colocar na pele daquela pessoa? Já imaginaram que interessante quando nossos adolescentes crentes resolverem estudar o que é ser pai e o que é ser mãe? Já imaginaram, adolescentes, quando vocês resolverem fazer isso? Eu tenho convicção de que você vai amar muito mais o seu pai e a sua mãe quando você estudar o que a Bíblia diz sobre o que é ser pai e o que é ser mãe. Sabe por quê? Porque você vai se colocar na pele dele, você vai se colocar na pele dela. Marido, faz o seguinte, passa o seu dia, põe o relógio para despertar e faz esse exercício. Põe o seu relógio para despertar de 1 em 1 hora durante o seu dia e procura pensar, o que minha esposa está fazendo exatamente nesse momento? Sabe o que vai acontecer? Você vai meio que se encarnar no papel dela. Nessa hora ela está fazendo isso, nessa hora ela está fazendo aquilo. E você vai perceber qual é o seu cotidiano,
qual é a sua vida, você vai pensar naquilo que ela faz durante todo o dia, e você vai sentir o que ela sente, passar por o que ela passa. A mesma coisa, esposas. Meditem sobre o cotidiano dos seus maridos. Sabem que outro dia assistindo um filme muito legal, que muitos de vocês já assistiram também, Prova de Fogo. Acho que vocês já assistiram, né? E o cara dizia o seguinte, que você precisa estudar a pessoa que você ama. Você precisa estudá-la. E ele dizia assim, olha, já estou casado há tantos anos, já acho que eu nem me formei no primeiro grau ainda, no ensino fundamental. De tanto que precisa ser estudado. E quando você aprende uma lição, aquilo vai ser incorporado e vai te influenciar na maneira, inclusive, de você tratar essa pessoa, se comunicar com essa pessoa. O conhecimento precisa ser buscado, porque o pecado afetou terrivelmente esse conhecimento. Vejam, irmãos, no texto que nós lemos, a primeira coisa que acontece quando eles comem do fruto, a primeira coisa, irmãos, aqui no versículo 7, eles comeram do fruto, os olhos deles se abriram, o versículo 7 diz, eles perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A primeira coisa que acontece quando o pecado entra é um tipo ruim de vergonha, de pudor, um pudor que não deveria existir na relação de marido e mulher, avança para a relação e faz com que eles sintam vergonha um do outro. Se não tivesse nada de errado para esconder, não haveria vergonha, não é verdade? Aliás, até o mundo sabe dessa regra. Outro dia eu estava vendo na televisão que as pessoas deveriam aproveitar o inverno para malhar, para que quando o verão começasse, o corpo já estivesse em forma, não é? Para que isso aí? Para você poder mostrar o seu corpo. Segundo o mundo diz. Não estou defendendo nada disso não, por favor. O que o mundo apregoa? Ora, se está tudo em cima, vou mostrar. Se tem alguma coisa de errado com o meu corpo, eu vou esconder. Não é isso? Essa regra até o mundo conhece. E foi interessante como aqui, logo no Jardim do Éden, isso se torna muito claro. Eles esconderam. A primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou e a desobediência fez parte da natureza humana, eles se esconderam, porque sabiam que agora tinha algo errado. A nudez trouxe uma profunda vergonha um do outro. De duas maneiras, né? A vergonha de conhecer e de ser conhecido contaminou a análise que um fazia do outro e contaminou também a maneira como a pessoa se sentia ao ser olhada, ao ser observada pelo outro. Tudo contaminado. E agora, diz aqui o texto, eles vão se esconder do próprio Deus. Eles se esconderam um do outro e vão se esconder do próprio Deus. Adão, onde estás? Aliás, até fazendo aqui um déjà vu do sermão de 2 domingos atrás, Deus não chama Eva para pedir satisfação, Deus chama Adão. Homens, aqui, olha, vejam isso com clareza. Deus pede conta do seu lar, não é para sua esposa, não, é para você. Deus pede conta da criação dos filhos, não é para a mãe, não, é para o pai. Não que ela não tenha também as suas obrigações como esposa e como mãe, mas a maior responsabilidade é sua, homem. Ok, fecha aqui a minha divagação. Deus chama ambos. Deus chama Adão, e Adão agora está escondido. Os dois estão escondidos. Deus chama Adão, mas os dois estão escondidos porque eles temem a presença de Deus. E Deus só quer conversar, como Deus sempre fez com eles. Era normal, diz o texto aqui, Deus ir no final do dia para conversar com eles. Deus criou Adão e Eva para a nudez. E o pecado trouxe esse mau pudor. Mas agora Deus olha para eles e os coloca numa condição de casamento. No final do capítulo 2, diz que Adão fala, ela é
osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi tomada do homem. Então os dois se tornam uma só carne, deixando o pai e mãe. E aí diz, né, o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha, diz aqui Gênesis 2, 25, porque foi para isso que Deus criou. E quando Deus conduz e chama o ser humano à redenção, é para esse estágio que Deus os chama. Vejam só, nós temos aqui então uma condição, a condição inicial de nudez. O versículo 7 diz que eles tentaram ali fazer uma gambiarra, fazendo folhas de figueira para se cobrir, Gênesis 3, 7. E aqui no versículo 21, diz que Deus providenciou roupas de peles para eles. Deus está, então, redimindo esse casal. A redenção completa ainda não é possível. Deus não nos torna nus novamente, mas Deus ia para que do jeito dele essa vergonha pudesse ser coberta, pudesse ser de alguma maneira contornada. Mas, irmãos, essa nudez é essencial à vida do casal. E tenho que explicar isso melhor para não parecer aqui algo nada muito estranho. O que isso quer dizer? Transparência. Desejo de conhecer e ser conhecido. Não há nada em mim que não deva ser conhecido pela minha esposa. Não há nada na esposa que não deva ser conhecido pelo marido. Aí eu vejo, né, a educação dada aos antigos, aos mais antigos. Eu conheci uma vez uma senhora, ela já era viúva. Eu conheci, ela ainda não era viúva, ela enviuvou um pouquinho depois, com 70 e poucos anos, e ela dizia que ela nunca viu o marido pelado. E o marido nunca tinha visto ela nua. Aí ela era muito brincalhona, muito extrovertida. Aí eu perguntei, tinha liberdade, mas como que vocês faziam? A gente se enfiava debaixo da coberta e a gente dava um jeito. Mas o que acontecia era justamente isso, a educação dada aos antigos punha ainda mais vergonha sobre a nudez. E isso era só um aspecto, era só uma coisa mais a ponta do iceberg, porque só refletia o quanto marido e mulher viviam distantes dentro da relação. É verdade que os índices de divórcio eram baixíssimos, aliás, nem existia divórcio, né? Se não me engano, é 77 o primeiro divórcio realizado, não é isso? Os advogados aí de plantão, 73? 73, obrigado. Então, antes disso aí, era só desquite. Os índices, então, de separação eram baixíssimos. Era melhor naquela época? Não sei não. Não sei não. Porque as pessoas, os casais não tinham um relacionamento de verdade. Não tinham. Tinham essa tolerância mútua. A relação sexual era ensinada de mãe para filha como um mal necessário para a vida e para o relacionamento. E não havia uma plena alegria. É óbvio que eu estou falando de maneira muito genérica, né? Eu não estou querendo dizer que não havia felicidade nos casamentos, mas boa parte deles, que hoje terminariam em divórcio, naquela época não terminavam em divórcio, mas viviam assim, como múmias dentro do mesmo teto, sob o mesmo teto. Pois bem, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque essa questão de conhecer e ser conhecida é essencial. Homem, marido e mulher não devem ter medo de se conhecerem. E aqui, quando eu falo de nudez, não estou só falando sobre físico. Eu quero que vocês espiritualizem isso também. Quero que vocês transfiram isso para o todo da vida. A gente tem um receio muito grande de se revelar, de se mostrar. Não é verdade? Ora, imagina só... se a pessoa vir as dobras todas do meu corpo, a minha banha pendurada, se vir as minhas cicatrizes e marcas, imagina só que constrangimento, ela não vai mais me amar. Isso também é direcionado para o nosso relacionamento com Deus. Vamos fazer aqui um paralelo. Ora, irmãos, não era exatamente dessa forma que o judeu fazia diante de Deus? Que
que o fariseu fazia diante de Deus: obrigado, Senhor, porque dou meu dízimo de tudo, inclusive das hortaliças que o Senhor nunca mandou dar. Obrigado porque não sou igual o gentil, obrigado porque eu não nasci mulher. Era dessa forma que o fariseu fazia. Não, era assim que ele orava mesmo. E o que ele estava fazendo? Ele estava se escondendo de Deus, porque essa não era a natureza dele. Na verdade, o que Deus quer que faça na presença dele? Deus quer que você rasgue o seu coração. Deus quer que você se arrebente diante dele e se mostre em toda a sua nojeira, em todo o seu pecado, e diga para Deus: Deus, eu sou isso, eu sou essa porcaria aqui. Quando você tem essa liberdade diante de Deus, essa intimidade diante de Deus, de se revelar dessa forma, qual que é o seu sentimento? Vai me dizer que depois de você rasgar o seu coração desse jeito, o seu sentimento de que Deus não te ama mais, porque você revelou mais do que devia? É isso que você sente? Ao contrário. Ao contrário. Quanto mais você revela, inclusive os pequenos podres, os lugares escondidos do seu coração, quanto mais você se abre diante de Deus, mais você sente que Ele o ama. Se você ainda não fez isso, você deveria. Pare de se esconder de Deus. Agora vamos voltar para o primeiro tipo. É assim também no casamento. Por que você tem medo de se revelar? Não só o seu corpo, mas sua vida, seus sentimentos. Por que você tem medo de expor cada detalhe, por pior que ele seja? Porque você acha que você não vai ser mais amado se isso acontecer? Ao contrário, é esse nível de intimidade que vai estabelecer uma real e verdadeira comunicação e que vai levar você a amar cada vez mais e ser cada vez mais amado. Porque isso é um ciclo que deveria ser um ciclo virtuoso, não é? Se você se abre dessa forma, se deixa ver dessa forma, o que vai acontecer é que o seu cônjuge vai virar para você e vai dizer assim, vai pensar assim: puxa vida, como isso me traz segurança para agir da mesma forma, para revelar de fato quem eu sou. E se vocês então se colocam em pé de igualdade, ambos miseráveis pecadores, diante um do outro, completamente nus, de corpo e de alma, então vocês vão gerar cada vez mais amor um pelo outro. Isso é intimidade. E não é só entre marido e mulher, não. Vamos pensar nisso relacionado ao relacionamento pais e filhos. Quando você tem liberdade de chegar para o seu filho e falar: filho, me perdoa porque eu estou errado nisso. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu filho aprenda o que é pedir perdão, o que é arrependimento. Aprenda a humildade e se abrir. E você vai estar preparando um terreno para que ele chegue para você e diga também: pai, o Senhor me perdoa por aquilo que eu fiz, pelo que eu falei, pela maneira que eu me portei, pela minha desobediência. É esse o nível de intimidade que o Senhor quer para nós. No Antigo Testamento e também no Novo, Deus sempre chamou o seu povo de noiva. Não é verdade? Sempre chamou. Até mesmo quando ele fala sobre infidelidade, a comparação que Deus faz no Antigo Testamento é de adultério. Assim como a mulher, a esposa, adultera contra seu marido, Deus fala: o meu povo adulterou, o meu povo foi além de outros deuses contra mim. O relacionamento com Deus do seu povo sempre foi medido em relação a casamento, unidade conjugal. E no Novo Testamento isso é ainda mais claro, porque agora o povo é chamado de igreja. E a igreja é chamada para as bodas, e o noivo agora tem um nome que é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o noivo e a igreja é a noiva.
E há um regozijo, há uma alegria intensa da noiva, quando o noivo fala. Deus fala, e a noiva recebe aquilo e se alegra com aquilo, ela recebe a revelação, ela é vivificada por causa dessa comunicação. O contrário, infelizmente, também é verdadeiro. Quando a noiva, apesar daquilo que o noivo falou, quando o povo, quando a igreja se afasta da revelação de Deus, das palavras ditas por Deus, ela sofre, ela perece, ela está em adultério. Por isso, irmãos, nós temos que nos dar a conhecer e sentir esse amor de Deus. Quanto mais eu sentir esse amor de Deus, mais eu vou perguntar como é que Deus pode, na verdade, como é que eu vou deslumbrar essa realidade de como Deus me ama assim como eu sou. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, olha, talvez alguém se atrevesse a morrer por um bom. Por um justo ninguém vai querer morrer, por um bom talvez, mas Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando é dito sobre o amor dele pela igreja, é dito que ele a amou ao ponto de dar sua vida para lavar, para santificar, para apresentar a si mesmo igreja sem mácula, igreja sem ruga, igreja gloriosa. Por isso que essa tipologia estabelecida nos incentiva a nos conhecermos e sermos inundados desse sentimento de amor que é baseado no conhecimento. Invistam tempo nisso. Procurem conhecer os gostos daquele que você ama, as reações, os atos. Procura observar as palavras que não são ditas, mas leia nas entrelinhas. Preste atenção na linguagem não verbal, linguagem corpórea. Tudo isso revela, e você deveria ter como principal objetivo de vida conhecer aqueles que você ama. Em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, dentro da nossa própria família. E num terceiro plano, os nossos irmãos na fé. Deus nos quer construir um só povo baseado nisso. Agora, como fazer isso? Terminando o nosso estudo de hoje, vai lá para João capítulo 21, o texto que o presbítero Clóvis leu no começo do culto. João capítulo 21. Como foi dito, Jesus está aqui tratando da restauração de Pedro. Versículo 15, Jesus faz 3 perguntas para Pedro, que são aqui descritas, João 21, 15 em diante. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Versículo 16, novamente ele pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Versículo 17, pela terceira vez Jesus pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Não, nada do que você vai fazer, quer seja para Deus, quer seja para o próximo, você mulher, você nunca vai conseguir ser submissa ao seu marido, ou você marido, você nunca vai conseguir amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se todas as suas ações em favor dela não forem precedidas e motivadas por amor. Só depois que o amor é estabelecido, em que Jesus consegue ouvir da parte de Pedro, Pedro, você realmente me ama? É que ele dá uma tarefa para ser cumprida, e que no nosso caso aqui nem é tão importante saber se é o pastoreio, se é o apacenta as minhas ovelhas, que aqui é a resposta, a tréplica de Jesus. Ele pergunta, Pedro responde, então Jesus faz aqui a sua segunda colocação, apacenta e pastoreia, mas nada disso vai ser possível se não for baseado antes em intimidade. Você nunca vai conseguir amar se você não for íntimo. Você nunca vai conseguir obedecer a Deus em todas as suas leis se você não tiver uma profunda intimidade com Ele. Jovens, adolescentes, prestem atenção nisso.
Vocês vão passar a ter prazer na obediência a seus pais, se você se aplicar em querer conhecê-los. Não é ruim obedecer? Muitas vezes é ruim mesmo, mas é ruim quando você não tem intimidade suficiente. Mas quando você é íntimo, quando você conhece de coração, às vezes você nem compreende, mas só pela intimidade você é capaz de obedecer. E aquilo vai além da obediência, se torna um verdadeiro prazer para você. Certa vez Jesus disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho prazer na vontade do meu Pai. Eu me deleito na vontade do meu Pai. Jesus também disse aos seus filhos, aos seus discípulos: vocês vão demonstrar que me amam quando vocês guardarem os meus mandamentos. Que todas as nossas ações e obrigações sejam precedidas de uma intimidade tal que reflita o verdadeiro e genuíno amor. Em primeiro lugar, exemplificado por Deus, por Cristo na cruz. E que esse amor seja claro a tal ponto em nossa vida, em que todas as nossas obrigações, se você reclama como é difícil ser chefe de um lar, é porque falta intimidade. Como é difícil gerenciar uma casa, como é difícil fazer as coisas, falta intimidade. Não gosto das ordens, do jeito que meu pai me trata, falta intimidade. Em primeiro lugar com Deus, em segundo lugar com as pessoas que Deus colocou no seu caminho. A intimidade do Senhor, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e o buscam. Deseje isso, busque isso, corra atrás disso, e você vai ver como todo o resto da sua vida vai ser azeitada como uma máquina que vai passar a trabalhar direitinho, sem ferrugem, sem engasgar, porque ela vai estar ali lubrificada do amor genuíno, refletido na intimidade do casal, da família, da igreja, e todos em intimidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe.